pessoal, resolvi dar um pulinho aqui e falar com vocês. Eu tô com uma rotina bastante corrida, mas eu tô assim, tô satisfeita. E eu tenho trabalhado bastante no meu trabalho formal de dia. Eu tenho trabalhado bastante também, né, para a comunidade de mulheres que está lá no Telegram e que eu já faço o convite para você, né, mulher que está aqui comigo, para que você se junte lá e participe, tá? Não é uma comunidade cheia de mulheres falantes, porque eu estou deixando a comunidade silenciosa, que eu sei que muita gente tem outros afazeres, mas pelo menos uma vez por semana eu me comprometi a deixar um material ali, para que quem está lá comece a ler, refletir, às vezes ver um vídeo, refletir, né? Deixo espaço para comentário, né? Aí eu abro um pouco os comentários, enfim. Lá é a nossa comunidade que eu tô realmente, é o meu xodó, né? Que eu tô começando agora, e que eu já deveria ter começado antes, mas como eu me dei a oportunidade aí de experimentar um trabalho numa outra área que eu gosto, que é a de escrita, né? Então, estou como redatora durante o dia, então, nesse momento, eu estou dividindo um pouquinho o meu tempo, né? Mas fazendo tudo com muita dedicação. E o motivo para qual eu realmente estou fazendo esse momento aqui live, né? E já, né, no horário mais tarde, voltando de trabalho e tal, foi porque hoje de manhã eu estava lendo um livro, né? Eu venho lendo livro dentro do ônibus, e é um livro que fala o título é Especialistas versus Generalistas, né? Quem é que ganha, quem ganha essa parada, né? E é muito interessante porque parei para ler esse livro exatamente pelo título instigante, né? Oi, Edna! Pelo título instigante, comecei a ler e achei muito interessante estar falando exatamente de como os generalistas, né, que são pessoas que fazem muitas coisas, que sabem fazer muitas coisas, né, muitas vezes essas pessoas se colocam para baixo, achando que se elas fossem especialistas seriam melhores. Boa noite, Edna, saudade de você também. Edna é uma amiga minha das minhas viagens matinais de ônibus, né? Quando a gente quer, a gente faz amigos aí em todos os lugares. E, enfim, então, o que é interessante desse livro? Ele começa a falar, primeiro, dessa cultura, né, até que muito disseminada, de que o especialista é o cara que tem mais chance de crescer na vida. Então, o especialista é um exemplo que ele dá é o jogador de xadrez que começou a jogar com 4 anos de idade, 3 anos de idade, né? É aquela criança que já era jogador de futebol mirim e que, nossa, só fez aquilo a vida inteira, tal. E ele fala aí de músicos, né? Musicistas, então assim, que são garotos prodígio e que em países mais desenvolvidos esses pais apostam, né? Até muito em países orientais, inclusive, eu vivi isso, eles apostam nessas crianças, né, como se fossem pequenos gênios e escolhem tudo. Então você vai tocar piano, e você vai tocar violino, você vai tocar não sei o que, desde criança, e a criança mesmo não tem voz, não fala nada, e ela vai seguindo aquele caminho que os pais fazem, porque esses pais querem um caminho de sucesso para essa criança, dentro de algo que eles perceberam que seria um dom natural. Enfim. E aí o autor ele começa a apresentar fatos dizendo que, na verdade, ser especialista não dá
vantagens a mais do que para um generalista, como ele chama. Porque o que acontece, né? O generalista, ele é aquela criança que vai jogar futebol, vôlei dentro da água, vai jogar queimada, enfim, vai experimentar N esportes, aí depois vai fazer capoeira, depois vai fazer judô, depois vai fazer taekwondo, depois vai fazer zumba, eu não sei o que raio vai fazer. Só que o que acontece? Esta criatura tem, vamos dizer, né, pegar esse exemplo, essa criatura ela tem facilidade para esta área, né, esportiva ou de esportes ou física, e ela experimenta tudo, até que um dia ela chega e fala, nossa, gosto mais, eu lá sei, de nadar, ou de jogar vôlei, só que ela usa todas as experiências que teve nas outras modalidades, e aí ela vem com recursos novos, que o cara que é especialista e só fica focado na técnica não tem. Então ele começa a trazer fatos e muitos relatos mostrando como a experiência, né, em várias áreas da vida nos dão vantagens, né? E aí ele vem trazendo, eu já estou mais ou menos na metade do livro, mas, gente, é tão importante o que ele traz, porque eu vejo até por mim. Eu sou uma pessoa que eu sou a total generalista, né? Eu passei uma vida, né? Continuo passando uma vida fazendo N coisas diferentes. Se eu for colocar na ponta do lápis quantas coisas eu já fiz, como terapeuta, depois como escritora e fora disso daí, né? Então são muitas experiências que foram se somando. E nenhuma delas teve assim, nossa, passei, vamos falar, 20 anos numa empresa, né? Como se falava antigamente, passei a vida inteira trabalhando numa empresa, né? Nunca tive isso, mesmo como terapeuta. Eu fiz assim, acho que mais de 20, 30 cursos, eu não sei, teria que pegar todos os diplomas e ficar olhando. E muitos eu usava durante um período aquela experiência, passava às vezes alguns anos, e aí eu falava, é como se falasse assim, não, já deu, então só trabalhava com drenagem linfática, já deu. Agora eu vou trabalhar mais com shiatsu, não, já deu. Agora eu vou trabalhar com técnicas corretivas posturais, e agora já deu. Eu quero, então, mas eu ia somando. Então, na verdade, a hora que eu ia fazer uma massagem, eu não fazia nem puramente uma, nem puramente outra, nem puramente outra. Eu falava massagem da Ana Cláudia. Quando perguntavam com que técnica que você trabalha, eu falava com a minha técnica, porque eu uso o que eu aprendi em várias modalidades, e eu vou usar em você aquilo que eu vejo que é melhor. Então isso era uma fala muito recorrente minha, e eu me sentia, olha que interessante, eu me sentia mal. Eu tinha tanta experiência, ao invés de falar assim, cara, é a minha técnica, eu falava assim, é a minha técnica, mas com aquela cara de desculpa, eu não sei rotular a técnica, não sou especialista em uma coisa, né? Então, e é muito interessante como isso era um padrão, né? E eu via muitas pessoas assim, não sou bom em nada, mas na verdade a gente é bom em muitas coisas. Então, por exemplo, eu tenho formação de música, e quando eu ia escolher a trilha sonora para fazer a terapia com a pessoa, né? Eu escolhia coisas que eu sabia que iam ativar certos sistemas, né, que iam provocar um relaxamento ou que iam provocar uma energização quando a pessoa estava mais depressiva, ou recomendava que essa pessoa usasse a música assim ou assado, ou pegava, por exemplo, o floral, né, floral de Bach, eu adoro trabalhar, e juntava tudo aquilo. Depois, quando eu fui para a medicina chinesa, eu juntava tudo que eu tinha aprendido como terapeuta ocupacional, que foi a minha formação de universidade, o que eu tinha aprendido com as técnicas de massagem, que eram chinesas, que eram indianas,
as ocidentais. Eu, assim, eu juntava, eu conseguia olhar aquele universo todo e tirar o melhor de cada um, né? E aí foram se somando, né? Então, dentro da medicina chinesa, da indiana, a coisa toda é muito energética. Você está falando de padrões de energias bloqueadas no corpo, de como você desbloquear aquilo, como isso interfere, né? Mente e corpo, que não são desvinculados. E aí, eu vou aprender uma PNL. Nossa, aí me abre mais um horizonte. Então, tudo foi se somando. Se você falar, você é especialista em quê? Né? Eu não tenho nenhum diploma que você faça assim, nossa, você é especialista só nisso, não. Né? E aquilo às vezes me fazia mal. Quando eu fui fazer curso de escrita, de técnicas de escrita lá em 2000 depois que eu publiquei meu livro de poesia, fui fazer técnicas de escrita, comecei em 2013, porque eu achava que como escritora, né, como eu não tinha formação em letras nem nada, que eu tinha que fazer um curso. E lá fui eu fazendo, não fiz um, fiz vários, mas aí eu fui encontrando semelhanças entre as técnicas para se escrever bem e as técnicas que a gente usa para deixar, para que a sua vida seja boa. Acreditem, existe esta semelhança, né? E eu uso isso hoje dentro da terapia. Então, isto é muito interessante. Então, eu comecei a usar tudo isso. Então, olha que doido, né? Comecei lá atrás como terapeuta, fiz 200 mil técnicas, tá? E ainda nesse meio de caminho ainda fui trabalhar com flores, porque eu tenho uma microempresa e a primeira vez que eu abri, esta é a segunda agora, né, com a parte de edição de textos, redação, etc. Mas a primeira que eu tive era trabalhando com decoração, né, também faço, e com ikebana, que é um arranjo floral japonês. E quando eu fazia o arranjo, qual que era a minha entrega? Eu não estou só colocando flores num vaso, né? Eu escolhia as flores de acordo com a época, com a cor que ia dar energia para o ambiente, como é que fala? Com a harmonização que aquele ambiente precisava, né? Se precisava de um ambiente com mais proteção energética, se eu precisava de um ambiente com mais energia, se eu precisava de um ambiente com mais calma. Então, tudo aquilo que eu tinha aprendido como terapeuta, eu colocava dentro da minha empresa com flor. Então, eu sou uma típica generalista e eu adorei ler esse livro, porque eles têm uma pesquisa lá que o autor coloca, em que ele fala que quando estas pessoas que são consideradas generalistas se referem a si mesmas, elas se desmerecem. Por quê? Porque o que a sociedade prega, o que os coaches pregam, e olha que eu sou coach, né, também. Muitas vezes tenha foco numa coisa só, seja bom naquela coisa, né? E pegue esse objetivo e trace pequenas, como é que fala? Um objetivo grande, trace em pequenas metas para conseguir o grande objetivo, que parece que vai ser o teu objetivo para o resto da vida. E, na verdade, a vida muda e os nossos objetivos mudam. Então, às vezes o círculo social que você tinha com 20 anos não vai ser o mesmo dos seus 30, nem de 40, nem de 50, nem de 60. Os locais onde você frequentava, o que você gostava de escutar, o que você gostava de fazer, tá? Mesmo que seja hobby, tá? Onde você passava as suas férias, tudo vai mudar. Então, só que a visão que a gente tem é que não é legal mudar. É como se você não fosse fiel a si mesmo. Só que às vezes o teu coração tá gritando para você mudar, 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 e você não escuta, porque você acha que você tem que ser fiel ao seu eu do passado.
Então, o meu convite para vocês nessa live super curtinha é refletir sobre isso, né? Quem sou eu hoje, né? Quem que era eu no passado? O que que tem deste eu do passado presente em mim ainda hoje? Vou contar uma historinha rapidinha antes de encerrar, que foi muito legal. Ele estava falando que não vou lembrar agora o nome do roteirista, mas ele fez medicina por imposição da família, não, você vai ser médico e tal, e ele queria ser escritor, mas ele acabou fazendo medicina. E aí foi interessante, porque quando chegou uma determinada época na prática clínica dele, ele falou, já deu, não gosto disso tal, eu vou escrever mesmo, que é a minha paixão. E ele é roteirista de séries médicas que a gente assiste aí e se esbalda, né? Feliz. Então, tudo aquilo que ele aprendeu durante a prática médica, ele usou para escrever os roteiros, né? Das séries que ele é roteirista. Então, que interessante, né? Como que a gente pode trazer, né, tudo isso que, né, a gente genericamente aprendeu, né, para a nossa vida. E eu tenho um exemplo, eu mesma, né, dentro da minha prática hoje, lá na empresa onde eu trabalho, eu trago inúmeras experiências, né, que eu tive ao longo dos anos e eu estou colocando ali em prática, né? E eu acho que isso que é legal, a gente reconhecer como que as coisas que a gente aprendeu, e às vezes a gente até falava assim, nossa, né? Eu falava muito, imagino que algumas pessoas aqui vão até se identificar, falavam assim, nossa, eu larguei isso, eu fiz isso durante X anos, depois eu nunca mais fiz. Nossa, eu sou uma pessoa inconstante. Não, a gente não é uma pessoa inconstante. Na verdade, a gente é uma pessoa realmente fiel a nós mesmos. A gente está escutando, né, o que a nossa alma, o que o nosso coração fala e a gente vai sim, né, levando a nossa vida de acordo, né, para poder suprir esta necessidade nossa e não a necessidade dos outros de que a gente seja assim ou assado, tá? Gostaria que vocês ficassem com essa reflexão e quem assistir esse vídeo, eu sei que eu estava num horário aí que é, né, de super concorrência, mas é o horário que eu tenho para fazer a live. Quem assistir, se depois quiser comentar, falar a respeito, né, vai ser muito gostoso poder ler os comentários ou aqui abaixo, ou se quiser me mandar no direct, tá? E fica mais uma vez o convite, mulheres, né, venham para a comunidade de mulheres da Conversei Terapia, tá? Eu tô com esse grupo ali começando a conversar, né? Eu quero dar a oportunidade para vocês poderem entrar em contato com alguns conteúdos realmente um pouco diferentes que eu não vou soltar no Instagram, né? Não tenho espaço para isso, né? Mas eu gostaria que vocês estivessem lá comigo, porque também em breve eu quero estar iniciando um grupo de mulheres, tá? Mas é um grupo de encontros quinzenais, tá? Vai ser a minha primeira vez que eu vou fazer esse encontro virtual. Eu já fiz isso em 2019, dezembro de 2019, ou seja, um pouquinho antes de começar a pandemia. Fiz um teste drive aí no grupo que foi chamado Chá com PNL, onde, a pedido, né, de algumas amigas, eu iniciei esse grupo para ensinar um pouco para elas como que eu usava a PNL no meu dia a dia, né, e tinha algumas posturas que elas queriam aprender a ter na vida delas, tá? Então eu fiz esse teste, eu criei as aulas e nós fizemos na época 5 encontros, tá? Mas foi realmente um teste, né? Foi com algumas amigas e eu quero trazer
um pouco deste conteúdo e mais, tá? Então não serão 5 encontros, serão 10 encontros quinzenais, por um valor que eu vou dizer que é praticamente simbólico, porque quem entrar comigo, né, como diz a minha mentora, quem vem comigo não perde, tá? Então vocês vão estar sendo agraciadas aí por um trabalho de grupo, que em grupo a gente vai mais rápido, sabe? Em grupo a gente tem insights muito melhores, a gente tem oportunidades de troca e entender que a gente não tá sozinho, sabe? E que muitas vezes a nossa dor, que a gente tá lá quietinha sem contar para ninguém, que é a dor de outras pessoas e que uma pode ajudar a outra. Então é isso que eu quero trazer, essa oportunidade de aceleração pessoal para mulheres, né, maduras. Quando eu falo maduras, não são só maduras de idade, não, gente. Às vezes é uma mulher de 30 anos, 40, 50, mas que está ali, né, passando por vários processos, ganhando novos papéis, exercitando a sua maternidade, exercitando o seu lado profissional, tendo que se dividir entre várias coisas e querendo entender aonde que ela fica em tudo isso, cadê o eu dela, né? Então vai ser um caminho muito bacana, né? E eu vou usar um pouco desse meu generalismo, ou muito desse meu generalismo com vocês lá, tá? Então é o meu convite, o link para o grupo, né, de mulheres, né, para essa comunidade de mulheres está na minha bio, tá? Então entrem lá, eu vou ficar muito feliz de ver vocês lá comigo, tá? Para iniciar essa caminhada, né? Quem quiser depois estar comigo especificamente no grupo de mulheres vai ser muito bem-vinda, né? Mas se não quiser, a gente vai continuar com o grupo, tá? Com a comunidade de mulheres ali no Telegram, independente se vocês entrem ou não no grupo de mulheres. Mas convido vocês e agora eu vou me despedir, porque eu também vou dar uma descansadinha, porque toda generalista que gasta a sua energia, né, tirando todas as ideias e tudo que já aprendeu aí, né, durante o dia, a gente precisa descansar um pouquinho, tá bom? Um abraço, um beijo no coração para vocês e vejo vocês em breve e de preferência lá na comunidade. Vem comigo.